Olá, amados, bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, na santa paz do Senhor. Bem-vindos aqui ao nosso momento de compartilhar a palavra e de orar a palavra, amém? Nosso momento aqui no colo do Pai. E hoje nós estamos passando para estudar e orar em cima do Salmo 7, amém? A Bíblia diz que o Salmo 7 foi um salmo de Davi e algumas versões na Bíblia ele diz que é um canto de tristeza, amém? E eu creio que esse canto, ele vai servir para mim, para você, porque quem de nós não passa por momentos de tristeza? E quando a gente fala em tristeza, a gente fala em incompreensão, né? Muitas das vezes nós estamos enfrentando, né, situações na nossa vida que nós não entendemos o porquê nós estamos enfrentando essa situação. E esse Salmo de Davi, ele nos traz chaves importantes para que nós possamos entender, aleluia, e nós possamos resolver essa insatisfação que está no nosso coração. Então aqui a gente vai começar Salmo 7, eu estou lendo aqui na versão da NVT, e eu vou ler o versículo 3, 4 e 5, amém? Ele diz assim: ó Senhor meu Deus, se eu fiz o mal, se eu cometi alguma injustiça, se eu traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem e que eles me pisoteiem no chão e no pó arrastem a minha honra. Primeiro ponto aqui, importante nessa palavra aqui, é que Davi, quando a tristeza chega, quando a incompreensão chega, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de ficar triste no canto, ele leva essa situação diante de Deus. Isso aí é uma qualidade de Davi. Tudo que acontecia na vida dele, ele sabia que ele tinha esse acesso ao Deus Todo-Poderoso e que ele podia abrir o seu coração e colocar essa situação diante de Deus. Então aqui, Davi está nos ensinando que ele está enfrentando um momento difícil e em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de falar o tempo todo sobre o problema, ele vai diante de Deus e faz uma pergunta: será que eu fiz algo mal? Olha a humildade do rei Davi. Queridos, e essa humildade que eu e você devemos ter. Porque quando a situação ruim chega na nossa vida, o primeiro ponto que nós temos que fazer, a primeira atitude que nós temos que fazer é perguntar diante de Deus: é que foi eu que fiz alguma coisa para que essa situação acontecesse? É que eu tenho culpa? Será que eu tenho culpa e parte nessa tristeza, nessa situação, nesse problema que está acontecendo aqui na minha vida? Davi, ele pergunta: eu fiz mal a alguém? Ele pergunta aqui, ele diz: eu traí um amigo, eu saqueei o meu adversário. Então ele, honestamente, ele abre o coração dele diante de Deus, ele pergunta: e se eu fiz isso, que os meus inimigos me pisoteiem? Queridos, quanto de nós tem essa coragem de Davi, essa audácia de Davi, de chegar diante de Deus: Senhor, eu estou vivendo uma situação, e se essa situação foi por minha culpa, foi porque eu pequei, porque eu fiz o mal, eu quero viver a consequência desse pecado. Eu quero viver a consequência desses meus erros, amém? Então Davi nos ensina que sim, eu posso enfrentar dias maus, sim, eu posso ter momentos difíceis da minha vida e eu preciso chegar diante de Deus para descobrir o porquê essa situação tem se levantado na nossa vida, porque você sabe que o justo também enfrenta provação, amém? Mas somente diante de Deus iremos encontrar a resposta, e a resposta, ela está ali no próximo versículo, que é o versículo 9, que diz assim: faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo. E ele diz: pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Então a resposta de Davi, quem vai trazer é Deus, porque ele é aquele que sonda a mente, sonda o coração. Amém, queridos? Porque eu posso muito bem estar enfrentando uma dificuldade, eu posso muito bem estar enfrentando uma dificuldade na minha vida e eu mesmo responder de acordo com aquilo que eu acho, ter a resposta dessa situação. Então a boa pessoa para ter a resposta, para me dar a resposta dessas perguntas que eu fiz: é que eu fiz alguma coisa, será que eu fiz alguma coisa de mal? Será que eu maltratei alguém? Será que eu roubei alguém? Será que eu matei alguém com a minha boca? Quem vai dar a resposta não sou eu, mas quem vai dar a resposta é Deus, porque Deus, ele é aquele que sonda. A Bíblia diz, em outros versículos, diz que ele examina os pensamentos e sonda o coração. Então o rei Davi está dizendo: eu vou diante de Deus, porque é ele que vai dar
julgar a sentença, porque é ele que vai dizer se sou eu que estou correto ou se é alguém que está correto. Então ele diz aqui, Senhor, tu és aqueles que sondam a mente e o coração, ó Deus justo. E Davi, ele traz essa verdade de que Deus é um Deus justo, por mais que eu não goste da resposta daquilo que Deus vai me dizer, mas Deus é um Deus justo. Queridos, porque muitas das vezes nós fazemos algo na nossa vida, talvez até não percebemos que fazemos algo, maltratamos alguém, matamos alguém com as nossas palavras e achamos que não fizemos nada, estamos ali como inocentes, não é verdade? Mas Deus é um Deus justo e vai julgar essa situação. Se foi realmente nós que fizemos algo contra essa pessoa ou contra talvez uma outra pessoa, nós iremos pagar o preço dessa desobediência. Nós iremos pagar o preço desse ato de injustiça que nós cometemos. Porque quem não melhor do que Deus, o Deus justo, para julgar essa causa que você está enfrentando. Amém? Ele diz assim, faz cessar a maldade dos perversos e o Senhor dá segurança ao justo. Se você está com o seu coração em paz, se você orou diante de Deus e perguntou a Deus o porquê dessa situação tem se levantado na sua vida, e se Deus está dizendo que é você o culpado, se arrependa diante de Deus, vá pedir perdão, vá consertar essa situação e peça graça para conseguir, ser sustentado pelo Espírito Santo durante essa provação. Mas aí também, se Deus está falando para você, se realmente é o Espírito Santo que está falando no seu coração que você é justo, que você não cometeu nenhum pecado, você precisa também se libertar, aleluia, dessa condenação. Então como é que eu sei, Lise? Como é que eu vou saber se é Deus que está falando ou se sou eu que estou falando? Deixa o Espírito Santo sondar, deixa o Espírito Santo falar no nosso coração e não retenha, não venha diante de Deus já com uma resposta. Eu já sei, eu vou orar a Deus, mas eu sei que eu não tenho culpa. Não, Senhor, me coloco humildemente diante de ti. Existe essa situação, eu estou enfrentando isso. E qualquer que seja a tua resposta, eu aceito. Então o primeiro ponto para aceitar, quando Deus vai falar, é a humildade, como Davi. Ele vai diante de Deus, ele pergunta a Deus e aceita, porque Deus é o justo juiz. Ele vai julgar a minha causa naquilo que eu estou vivendo. Ele sabe o que eu fiz, ele sabe o que o outro fez, ele sabe o que o diabo fez, ele sabe de tudo. Então, quem sou eu para julgar e para dizer que aquilo que eu estou vivendo eu não mereço? É só Deus que sabe aquilo que eu estou vivendo, o porquê eu estou vivendo. Então é diante dele que você precisa, vir e deixar o Senhor sondar seu coração. Não vir com nenhum preconceito, já com algum pensamento formado, mas deixar se esvaziar diante de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Se foi eu que fiz, eu quero saber. Amém? E deixar o Espírito Santo falar com você. Amém? Glória a Deus por isso. A gente termina com esse versículo 14 e o 15, que diz assim: sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá luz à mentira. Aleluia. Ele abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Versículo 16, a sua maldade se volta contra ele e a sua violência cai sobre a sua cabeça. Querido, isso aqui é uma verdade tão grande e tão tremenda, amém? Porque aqui está dizendo que o perverso, ele abre a boca e faz mentiras. Quanto de nós já não fomos vítimas, não é verdade, de mentiras de outras pessoas? Que pessoas se levantaram, com mentiras contra a nossa vida, com difamação para a nossa vida, destruindo a nossa vida. Amém? Mas também, queridos, quanto de nós não fomos aqueles que fomos os mentirosos na vida de outras pessoas? Que fomos aqueles que fomos os difamadores na vida de outra pessoa? E a gente entende que há um espírito por trás disso tudo. Amém? É o diabo que está ali para armar confusão, que está ali, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Então, quando eu entendo que tem um inimigo que está levantando difamações contra a minha vida, que seja através da vida de pessoas, mas também, queridos, a difamação pode vir aqui através dos nossos pensamentos, levantando pensamentos mentirosos na nossa mente, levantando pensamento mentiroso sobre Deus, sobre o nosso chamado, sobre quem nós somos, sobre as promessas do Senhor para as nossas vidas. E ele diz aqui, Davi, ele disse, o perverso gera o mal e concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. E ele abre uma cova profunda, mas ele mesmo cai na sua armadilha. Queridos, quantas vezes eu já não experimentei esse versículo
versículo na minha vida. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ali onde o diabo se levanta com confusão, ali onde o diabo se levanta com mentira, é ele mesmo que vai cair nessa cova. A gente vê um exemplo muito lindo, né, no livro de Esther, aonde Mardoqueu, onde Amã, ele criou uma forca para matar Mardoqueu, e no final, aquela arma que ele levantou própria, foi criada para matar Mardoqueu, foi ele mesmo que foi destruído nessa mesma forca, amém? Então isso é um exemplo para mim e para você, que todos aqueles inimigos que se levantam contra a sua vida, eles estão se levantando contra o reino de Deus, e se estão se levantando contra o reino de Deus, Deus vai se levantar do seu trono para te defender, Deus vai te dar um escape, não tenha medo, por mais que o diabo tenha se levantado, por mais que o diabo tenha colocado na tua cara, na tua frente, dizendo, olha aqui, é aqui que você vai cair, é aqui que você vai morrer, é aqui que você vai ser o fim do seu ministério, o fim da sua vida, o fim da sua família, o fim do seu trabalho, o fim da sua saúde, queridos, ei, é ele que vai cair nessa cova, porque o nosso Deus, ao qual nós servimos, ele está vendo tudo aquilo que eu e você estamos enfrentando, mas não esqueça que o ponto importante é o primeiro ponto. Eu preciso vir diante de Deus para saber se esse problema, se essa tristeza, se essa adversidade que está acontecendo na minha vida, talvez não foi culpa minha. Quando a gente olha de novo para o livro de Esther, a gente entende que não era culpa de Mardoqueu. Amém. E Deus se levantou como justo juiz, aleluia, e levou Amã, o inimigo do povo judeu, o inimigo de Mardoqueu, mas também o inimigo de Deus, e ele foi levado para aquela forca. Amém. Então, queridos, essa palavra de Davi, ela deve encorajar você essa manhã. Essa palavra deve entrar no seu espírito e criar raiz no seu coração, para que você possa entender que existem chaves aqui no Senhor. Se a gente somente lê o último versículo, ai, Senhor, destrói os meus inimigos, mas e se foi você aquele que se levantou contra a sua própria vida? E se foi você que deixou uma brecha, ou eu, né, que deixou uma brecha grande aberta para que o inimigo venha se levantar contra nós? Amém? Então, tão importante quanto ter a certeza que o diabo, quando se levanta, ele se levantou para cair na armadilha que ele mesmo fez para as nossas vidas, é ele que vai cair, é saber que se eu preciso ir diante de Deus, como diz Davi, com o coração humilde, contrito e quebrantado, Senhor, se eu fiz algo mal, eu quero saber. É o Senhor que sonda, é o Senhor que examina a mente e o coração. E eu quero entender o porquê. E eu quero ser livre para que eu possa pedir perdão e ser liberta. Amém? Eu quero convidar você para que nós passamos agora esse tempo de oração na presença do Senhor. E eu creio que esses salmos não somente mexeu com você, mas ele vai mexer também no mundo espiritual quando nós colocamos ele na oração. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós viemos agora, Pai, diante de Ti, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas atitudes, perdão, Senhor, pelas nossas inquietudes, Pai. Senhor, nós queremos, Senhor, tomar esse exemplo de Davi e vir diante de Ti. Senhor, vir com humildade, com o nosso coração humilde, contrito e quebrantado, Senhor. Queremos ajoelhar os nossos corações, ajoelhar nossas mentes diante de Ti, porque é somente o Senhor que sabe todas as coisas. É somente o Senhor, Pai, que tem a resposta, Senhor, para todas as situações que nós enfrentamos, Pai, na nossa vida, Pai. Nós não queremos ser o juiz da nossa vida, Pai, mas queremos nos colocar diante de Ti, o Senhor sendo o justo juiz, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós Te pedimos, Pai, aqui como diz Davi, Pai, se foi essa situação que cada um de nós aqui, Pai, que os Teus filhos estão enfrentando, Pai, se a situação que eles estão enfrentando hoje, Pai, se foi por causa que eles fizeram algo mal, se foi porque eles pecaram, Senhor, se foi porque eles fizeram algo mal, mataram, roubaram a vida de alguém, Deus, em nome de Jesus, prejudicaram alguém, Pai, em nome de Jesus, assim como diz Davi, Tu és aquele que sonda o coração, Tu és aquele que examina a mente, Pai, vem examinar o coração e a mente do Teu povo, Pai, vem falar
falar, Senhor, Espírito Santo de Deus, vem se revelando, vem lembrando, Pai, porque muitas vezes nós falamos as coisas e esquecemos, muitas das vezes nós somos duras com as pessoas, mas eu nem lembro que eu falei isso, eu nem sei se eu falei isso, se não for o Senhor que vem revelar no nosso espírito, que vem trazer a lembrança, Senhor, daquilo que nós fizemos, dos pecados que nós fizemos, das palavras duras que nós dizemos às pessoas, que destruíram a fé de pessoas, que mataram a fé, que mataram sonhos, Senhor. Se não for o Senhor para lembrar, Pai, não vai ser nós que vamos nos lembrar. Senhor, Tu és o justo juiz. Senhor, nós te clamamos como justo juiz dessa situação que nós estamos vivendo. Senhor, nós nos colocamos, Pai, o Senhor como justo juiz e Jesus como nosso advogado justo e fiel, Pai. Senhor, Tu sabes o que cada pessoa tem enfrentado. Senhor, Tu sabes o que cada situação de cada filho Teu tem enfrentado nesses últimos dias, Deus, em nome de Jesus, Pai. Se levanta, Senhor, como aquele juiz, Senhor, que fala, Senhor, que julga da forma perfeita, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós colocamos os nossos corações diante de Ti. Vem mostrar, vem revelar, Senhor, o estado do nosso coração e as intenções do nosso coração. É só o Senhor que sonda a intenção. É só o Senhor que mostra a intenção do nosso coração. Nós colocamos também, Pai, em nome de Jesus, esse versículo, Pai, ao qual Tu diz que o diabo, ele está com a língua solta, que ele é mentiroso, que ele tem que estar sempre se levantando com o intuito de destruir, Pai, a Tua reputação, com o intuito de destruir, Senhor, os Teus sonhos na nossa vida, os Teus desejos para as nossas vidas, quem Tu é para nós, Pai, em nome de Jesus, e quem nós somos também, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu Te coloco, Senhor, para que essas pessoas que estão enfrentando problema de pensamento, Senhor, essas pessoas que estão sendo atacadas na sua mente, Pai, onde o diabo tem se levantado, Senhor, com pensamentos negativos, com pensamentos de culpa, com pensamentos de acusação. Senhor, se elas não têm culpa nessa situação, Pai, se elas não têm culpa, Senhor, nessa situação que está acontecendo, Pai, que Tu venha trazer a paz sobrenatural que excede todo entendimento. Mas, Pai, se nós tivemos culpa, Senhor, sobre essa situação, que o Senhor venha trazer, nos confrontar, Senhor, com esse pecado, com aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz também, Senhor, que o próprio inimigo cairá, Senhor, na armadilha, Senhor, ao qual ele se levantou para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim como vimos na vida, Senhor, de Mardoqueu, Senhor, aquele homem justo diante de Ti, Senhor. O próprio Amã, Senhor, foi destruído na arma mesmo que ele criou para destruir Mardoqueu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, nós cremos nessa verdade, Senhor, que ali onde o diabo tem se levantado na nossa vida, ele mesmo vai cair nesse lugar, ele mesmo vai cair nessa armadilha que ele se levantou para nós, que não somos nós que iremos cair, porque o Senhor está conosco e nós não temos o que temer, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu Te peço, Senhor, vem fortalecer esse homem, vem fortalecer essa mulher, Senhor, vem fortalecer essa criança, esse adolescente, Pai. Senhor, envia Teus anjos ali nessa casa, envia Teus anjos ali nesse lugar, Senhor, nesse trabalho, Senhor, ali, Senhor, nessa família, Deus, em nome de Jesus, Pai, envia Teus anjos ali naquela igreja também, Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo espírito de confusão, que todo espírito de mentira, que todo espírito de fofoca caia por terra em nome de Jesus, que todo espírito, Pai, contrário à Tua palavra, Senhor, de destruição, de derrota, caia por terra em nome de Jesus, que todo espírito de medo seja quebrado e destruído agora em nome de Jesus, porque nós cremos em Ti, nós clamamos a Ti e nós estamos com a nossa vida em regra, Pai, em nome de Jesus. Nós não temos o que temer, mas não temos o que temer porque o Senhor está conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelo Teu sangue que vem nos lavar, que vem nos proteger, que vem nos purificar os nossos pensamentos, purifica cada pensamento, purifica o nosso coração, as nossas ações. Espírito Santo, dai-nos a graça de uma vez, antes de falar, lembrar, pensar que tem palavras que eu e você não precisamos dizer, tem palavras que eu e você que dizemos que machuca o outro, que mata o sonho do outro, mas também que volta como prejuízo para as nossas vidas. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a bem controlar a nossa língua, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém.
Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom e Ele é sempre fiel. Amém? Eu quero convidar você para que você leia novamente esses salmos, leia em outras versões, porque quando a gente lê em outras versões, o nosso entendimento vai se abrir. Amém? Que você leia sobre os salmos, mas que você também ore em cima desses salmos. Amém? Eu quero te convidar também para que você curta esse vídeo, que você possa compartilhar para outras pessoas, para que elas possam também receber desse ensinamento, desse alimento diário que Deus tem para a vida delas e que elas também sejam libertas. Amém? Eu te digo até logo e que Deus abençoe você em nome de Jesus.